Desculpa a demora um pouquinho, é que surgiu uma novidade muito interessante que eu estava testando essa semana agora, estava em relação à pesquisa, que é o FreeRTOS POSIX Linux. A Amazon lançou, nesse período de tempo que eu estava fazendo os vídeos para vocês, a Amazon lançou uma versão do FreeRTOS dela, então uma versão oficial, por assim dizer, em que ele vai rodar o simulador do FreeRTOS no Linux. Então, na versão 10.4.1, tá bom, pessoal? Então, eu sugiro vocês baixarem essa versão, testarem na máquina de vocês, tá? E a gente vai conversar um pouquinho a respeito dela hoje, tá? O que vocês precisam? Primeira coisa, vocês precisam ter uma máquina real, Linux, tá? Ou, nesse caso, seria um WSL Windows, ou seja, aquele lance que você precisa instalar um Linux do lado do Windows na sua máquina, né? O Windows, a Microsoft ela fornece essa opção. Agora, se você entrar na Microsoft Store, se você tiver o Windows 10, entrar na Microsoft Store agora e colocar lá o Ubuntu, por exemplo, ela vai ter o kernel do Ubuntu que você vai conseguir instalar dentro do Linux, dentro do Windows, certo? E você vai ter um bash, você vai ter um terminal que você vai conseguir rodar comandos Ubuntu do Linux dentro da tua máquina Windows. Ou seja, ele abre meio que um espacinho lá dentro do Windows para colocar um kernel Linux lá dentro, tá? E ele isola o Windows desse sistema. Você pode fazer isso, tá? Qual que é o problema da máquina virtual? O problema da máquina virtual é que ela correta do ponto de vista lógico, mas do ponto de vista temporal ela está dando problemas. Por exemplo, eu coloco lá uma tarefa para rodar a cada 5 milissegundos. Na sua ativação, ela não vai ter 5 milissegundos completos sempre. Às vezes ela tem 5, às vezes ela tem 7, às vezes ela tem 4, às vezes ela tem 3, tem 2, ou seja, fica uma bagunça temporal. A gente não quer isso nem em ambiente simulado, a gente quer ver o negócio funcionando mais ou menos ali no tempo que a gente precisa. Então, nesse caso, a gente vai utilizar uma máquina real. Eu preciso que seja uma máquina real para que funcione da forma lógico-temporal correta. Não só lógica, mas temporal também, é importante, certo? Principalmente sistemas que tenham tempo real, né? Então a gente precisa que seja ativado a cada 5 milissegundos. Então não posso ter esse tipo de coisa num ambiente real, ou mesmo no ambiente simulado, senão não vai funcionar a minha lógica, né? Vocês podem utilizar então dessas duas formas. Ou vocês instalam um dual boot com Linux, ou vocês instalam um Linux numa máquina real, ou vocês utilizam o WSL, que é o Windows Subsystem Linux, alguma coisa assim, eu não me recordo direito qual que é o nome. Mas tem como você fazer isso. Vai lá na Store, Microsoft Store, digita lá Ubuntu, faz tem tutorial na internet, tranquilo, fácil. Vocês conseguem fazer isso. No nosso caso aqui, eu vou continuar no Linux, numa máquina real mesmo, tá? Essa aqui não é uma máquina virtual. Eu tenho um Dual Boot Fedora Windows, então eu vou começar aqui com vocês no Fedora mesmo, tá, pessoal? Pode ser Ubuntu, pode ser qualquer tipo de distro que você quiser, tá? Pode ser Manjaro, pode ser Arch Linux, pode ser Ubuntu, Fedora, Red Hat, pode ser qualquer um, tá bom? Fica a tua livre escolha. Como é um POSIX, e o POSIX é meio que igual para todas as distros que existem no mercado, fica a teu critério, fica aquilo que você se sentir mais confortável de usar, tá bom? É muito simples, tá? É muito simples. A primeira coisa que eu vou precisar que vocês façam é baixar a versão, pelo menos o mínimo, tá? O requisito mínimo. Versão 10.4.1. Baixem ela no seu computador e extraiam um arquivo que eu fiz aqui, tá? Primeira coisa antes de tudo, pessoal. Nessa versão a gente tem um probleminha em relação à comunicação. Eles têm algumas primitivas. O FreeRTOS, quando você programa ele para um microcontrolador, ele tem algumas primitivas que dá para você usar, que você acopla nessas primitivas as suas implementações de protocolo. Por exemplo, o protocolo Message Queue Telemetry, se não me engano, MQTT, né? O pessoal chama de MQTT também. Esse protocolo é um protocolo de Publish Subscriber, em que vai ser enviado algumas coisas e é meio que distinto, você precisa muito de dependência do hardware. Então o que eles fazem? Eles fornecem essas primitivas para vocês, conecta, desconecta, recebe, envia, publica, segue e assim vai. E você tem que acoplar as suas lógicas, essas primitivas de comunicação no hardware. Então você vai fazer todo um protocolo de comunicação, independente do microkernel, e depois você acopla. É como se você pegasse e colocasse a tampa do FreeRTOS em cima. Tá? No nosso caso, quando a gente está rodando no simulador, não é necessário. Ele já faz essas ligações. O problema que eu encontrei nessa versão
é que ele tem algumas questões de, tipo assim, ele funciona somente pro que foi simulado. Ele não funciona para, por exemplo, eu quero fazer uma tarefa e essa tarefa implementa o protocolo DP, eu vou usar as primitivas lá, babá, pronto. Ele não funciona assim, né? Ele vai funcionar de outra forma. E na verdade ele nem funciona. Eu já mandei um bug report para a Amazon, eles estão verificando o que está acontecendo. Provavelmente nas versões futuras eles vão arrumar esse bug. Mas para fins didáticos, no nosso cenário aqui, eu vou utilizar o protocolo DP padrão que o próprio Linux fornece para você. Então ele vai te fornecer bibliotecas lá, o compilador C vai te fornecer essas bibliotecas, você utiliza e pronto, basicamente isso, tá? Não vai ter nenhuma complicação. Tudo aquilo que vocês já viram vai ser utilizado, vocês vão ver aqui que todas as APIs são as mesmas, toda a questão lógica é a mesma coisa, não tem nada distinto, tá? Por conta dessa facilidade que a gente está rodando ele num simulador. Se você tivesse no microcontrolador, você teria que, por exemplo, implementar um protocolo DP no microcontrolador e depois você acoplava ele no microkernel, né? Então você basicamente forneceria sua lógica para o microkernel e o microkernel ia fazer todo o resto funcionar, tá bom? Uma outra coisa também, se você for utilizar essas primitivas no simulador, você precisa ter duas máquinas diferentes, ele não funciona para a mesma máquina, ou seja, você tem um servidor aqui, você tem um cliente aqui na mesma máquina, você manda para o localhost, ele não funciona, né? E eu também já reportei isso para a Amazon. Então, futuramente, em algumas versões futuras aí, eles devem estar arrumando esse problema. Mas, para o nosso caso aqui, não vai ser necessário. Vamos assumir que isso aqui esteja implementado, que a gente está usando as primitivas do FreeRTOS. Tá bom? Então, são essas dicas. Usa uma máquina real. Se não quiser instalar um dual boot ou não quiser colocar um Linux na sua máquina, faz o WSL do Windows, você vai no Microsoft Store, digita lá Ubuntu, outro kernel que tem lá, acho que se não me engano Ubuntu é OpenSUSE, não lembro direito. Baixa, instala, tem vários tutoriais na internet, utiliza eles e só. Tá? Aí você vem, baixa lá, eu vou disponibilizar bonitinho no GitHub lá, você faz um Git lá para tua máquina, certo? E compila normal, vai funcionar normal, tá? É um Linux lá dentro. Tá bom? E o máquina virtual, o problema é a questão temporal. Lógica funciona, mas a questão é que você já tem um kernel que está sob uma camada de VirtualBox, que está sob uma camada de kernel, que está sobre o hardware. Então imagina isso, pessoal. Então você precisa ativar naquele instante a tarefa, aí ele tem que fazer todo esse caminho, ir lá ativar o que precisa no hardware, voltar. Quando acontece isso, já passou muito tempo, você perdeu a questão do temporal e já era. Nesse caso, a gente está sobre um kernel e o kernel vai fazer todas as chamadas para a gente. Não é o cenário ideal para um sistema de tempo real, porque a gente precisa de questão temporal bem rígida, né, no sentido de, tipo, tem que ativar agora, vamos ativar e ele ativa, certo? Então, nesse caso, a gente vai ficar mesmo na máquina, na máquina real, tá? A máquina virtual a gente vai deixar meio descanteado, tá? Então, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa, antes de tudo, depois que você extrair, tenha certeza que a tua pasta está nesse nome aqui, tá? Tem o nome dele lá, o FreeRTOS e a versão. Porque se você mudar isso aqui, ele vai dar um bug lá no arquivo dele de build e vai dar erro, tá? Então, certifique-se. Se você está usando essa versão aqui ou versões futuras, ele vai estar no mesmo nome aqui. Não altere, só extraia e entre lá dentro. Tá? Então você entra aqui dentro, FreeRTOS. Vocês lembram lá que eu falei para vocês os demonstrativos? O POSIX está dentro deles. Então se você for aqui embaixo, você vai encontrar o POSIX GCC. Tá? A gente está utilizando o compilador GCC, então vocês entram aqui dentro. Aqui dentro vai ter todos os arquivos. Você tem 3 arquivos de exemplo aqui. Esse main full, que ele vai pegar e vai utilizar toda a questão do poder do FreeRTOS, de tudo aquilo que ele pode implementar e vai criar um monte de tarefa para você. A gente não vai ver isso a fundo. Vocês podem estar vendo aqui como é que funciona, como é que ele cria os exemplos, tá? Mas a gente não vai ver isso aqui, a gente vai criar o nosso exemplo. Tem o main networking, que ele faz 2 clientes TCP conversarem um com o outro, então vai ter um servidor e um cliente, e o servidor envia mensagem para o cliente envia mensagem para o servidor. Fica esse ping-pong, tá? No nosso caso, a gente não vai ver isso aqui, até porque não está funcionando ainda para a máquina real, né? Enfim, deu um bug lá, eles jogaram isso aí para a gente, mas funciona. Em teoria vai funcionar no caso, tá? Se você utilizar isso, implementar isso no microcontrolador, implementar isso na prática funciona, tá bom? Mas no simulador aqui tá quebrado isso aqui.
E tem o Mailblink, que são duas tarefas simples que vão estar rodando lá. Uma tarefa envia por fila um dado para outra e a outra printa o dado. Não tem nada de muito... não sei nem se printa, mas nada que fuja muito a isso, né? Então ele vai ter aqui algumas coisas, vai ter alguns arquivos de configuração. O importante, não delete os arquivos para trás. Por quê? Porque aqui quando ele vai fazer o build, ele se utiliza de alguns arquivos. Por exemplo, você vai ver que aqui ele está pegando aquele diretório raiz. Você lembra que eu falei que não era para alterar o nome? Ele está pegando aquele diretório, ele está indo aqui em demonstrativos, ele está indo numa pasta chamada coisas comuns, common. Aí está pegando a parte de minimal para ele poder fazer funcionar. E está pegando um block queue, por exemplo. Né? Então ele vai fazer todo esse build, ele vai precisar dos arquivos anteriores que estão a partir dele. Eu vou disponibilizar para vocês uma versão meio que enxuta disso aí. Então eu apaguei tudo aquilo que era desnecessário, tudo aquilo que não aparece aqui eu apaguei, para justamente deixar o arquivo menor para vocês. Tá bom? Então eu vou disponibilizar isso, vocês podem baixar, que vai dar roda os comandos que eu vou rodar aqui, que vai funcionar normalmente, tá? A questão é que o arquivo, se não me engano, de 53 megabytes, que engloba tudo, baixa para 2 e compactado baixa para 500 KB. Tá? Então eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Então aqui dentro vocês podem ver todos os arquivos, os diretórios, as fontes, né? Ele vai estar tudo configurado para vocês rodarem um comando e fazer tudo, certo? Para vocês não ficar lá na mão, ficar gerando arquivos binários para depois gerar a tua main lá, a tua aplicação e depois com os arquivos binários em mãos juntar com ela. Então ele vai fazer tudo para você automático, você não se preocupa com isso. Tá? Então, olha como que é simples e fácil. Eu vou abrir um terminal aqui e vou dar um make. Basicamente isso. Ele vai fazer todas as operações de build, buildou, funcionou. Para rodar, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar um ls aqui, vocês vão nessa pasta de build. Tá vendo? E aqui dentro do build vai ter um arquivo chamado POSIXDemo, tá vendo? Também é um binário, não tem nem extensão do arquivo. Não tem um ponto C, não tem um ponto O, não tem nada, é um binário. Vocês podem, se quiser, eu estou voltando aqui, mas vocês podem dar só um POSIX. Vocês podem dar um POSIX underline demo, né? Ou vocês podem, no caso, fazer o que eu fiz, que é voltar na página onde está, voltar no diretório onde está o arquivo main e dar um build POSIXDemo. E rodar, tá bom? Nesse caso aqui ele vai, se não me engano, criar umas tarefas, vai dar umas coisas aqui. Ele no caso está no main full, né? Então ele vai criar um monte de tarefa, vai criar algumas coisas e vai fazer ele funcionar o FreeRTOS, tá bom? Aí tá vendo? Ele está contando a quantidade de tick e assim vai. Então tem uma tarefa lá dentro que está implementada, que é essa main full aqui, né? E ele vai fazer funcionar, tá? Então, basicamente, aquele vídeo que eu tinha feito anteriormente sobre de como instalar o Eclipse, como fazer ele funcionar, integrar com o Eclipse, bababá, fica a título de conhecimento para vocês. Se der algum problema, vocês podem utilizar. Tá ainda no meu GitHub, eu vou deixar disponível para vocês no meu GitHub, o código lá. Mas, como a Amazon lançou uma versão que é suportada por eles, vamos utilizar a versão suportada. Vocês não precisam fazer quase nada, vocês só precisam ter um terminal, um editor de texto e é isso aí, né? Mais nada. Então, eu acho que esse vídeo já ficou um pouquinho longo. Nos próximos vídeos eu vou ensinar vocês como a fazer as outras coisas, vou mostrar a versão mais enxuta e a gente vai avançando no decorrer da questão de como a gente enxerga o FreeRTOS no simulador, tá bom, pessoal? É isso aí. Valeu, um abraço.